Eu trabalho na Duerne, né, há 28 anos. Entrei no ano de 1992 na gestão do professor João Batista Xavier. Na época eu estava procurando emprego, né, eu tinha acabado de sair de uma empresa, tinha um filho de 2 anos, mãe solteira e precisando de um trabalho. Então o João Batista me deu essa oportunidade. Eu não tinha nenhum conhecimento de como funcionava um sindicato, não tinha nenhuma formação político nem sindical, e ao longo desse período, né, desses anos que eu trabalho aqui, tem sido um aprendizado constante. E nessa trajetória desses anos todos, eu convivi e ainda convivo com várias mulheres, seja da diretoria, seja de mulheres da base. E dentre elas, trabalhei com a professora Ivonete, que foi a primeira mulher presidente do sindicato, a professora Socorro Batista, a professora Rivânia e agora atualmente a professora Patrícia. Então com elas eu aprendo que realmente as mulheres têm que ter resistências, as mulheres a conquistaram, né, várias lutas, e que nós sabemos também que temos ainda muitos desafios para frente a ser conquistados, né? Então para mim tem sido um aprendizado constante com essas mulheres. Nesse dia 8 de março, eu desejo a todos um feliz Dia das Mulheres, a todas nós, né? E que a gente nunca venha esquecer que nós temos ainda muitos desafios pela frente, que ainda tem muitas coisas a ser conquistadas, né? E que a gente não desista, não vamos desistir, e que lugar de mulher é na luta. Sobre a minha participação na Duerne, em diretorias, são muitas histórias. Na verdade, eu entrei na Duerne, entrei na UERN como professora, e a minha primeira participação na Duerne ainda foi a de Furne. Eu participava, eu era muito ativa, tinha militância na educação básica, no CINT, antiga APM. E quando cheguei na primeira diretoria aqui, foi no mandato de João Batista Xavier. E com ele e com essa diretoria, eu completei mais 3 passagens em diretorias na Duerne. Independente de estar nas diretorias, eu sempre fui muito participativa na Duerne. Então, dentro do movimento sindical, na educação básica, por exemplo, a gente havia uma diferença assim, as mulheres da educação básica, das diretorias da educação básicas, desde lá eu já via assim um pouco de predomínio dos homens, né? Tivemos poucas presidentes, eu acho que em Mossoró quase nenhuma presidenta, eu não conheço, não lembro, do CINT, e da Duerne foi muito difícil entrar uma mulher. Então os homens sempre predominaram as diretorias do sindicato aqui, por exemplo, da nossa Duerne, e sempre teve mulher. Participação de mulher, mas as mulheres ou eram secretárias ou eram diretoras de outros departamentos, né? De outros departamentos. Eu entrei como secretária adjunta de João Batista Xavier, que era uma outra composição, não era essa composição da agora. E depois eu participei como diretora do setor de aposentados, né? Da diretoria de aposentados. E sempre fui muito respeitada pelos homens, tanto da diretoria como para outras, mas ali mesmo a gente percebia que os homens eram muito mais acreditados quando está à frente, por estar na frente de dos cargos mais, vamos dizer, entre aspas, mais destacados, né, como presidente, vice-presidente, tesoureiro. Eu acredito que a maioria foram homens mesmo. E nesse ponto aí, a gente achou que a mulher tinha mesmo, havia mesmo preconceito ou alguma coisa que é do imaginário popular, internalizada, sem declarar, que aquilo era mais lugar, que a direção do sindicato era mais lugar de homem do que de mulher. Então, mas mesmo assim, nós tivemos várias participações e várias ações assim importantes, e recebemos algumas e muitas adesões de boa vontade. Eu lembro que
que a primeira mulher que entrou na Duerno como presidente, foi uma luta nossa, né? Nós tivemos que derrubar 2 homens para conseguir que ela fosse a presidenta, né? Depois veio a professora Socorro, foi a professora Ivonete inicialmente, depois a professora Socorro Batista, e daí em diante nós não tínhamos tido mais mulheres. E fico muito feliz que a Duerno já teve 4 mulheres, né? Que eu considero mulheres importantes como presidente: Ivonete, a professora Socorro Batista, a professora Rivânia e agora a professora Patrícia Barra, que eu acho que é um ganho para o movimento das mulheres hoje. O lugar da mulher é na luta mesmo. Porque a mulher, ela tem que estar aonde ela quer estar e não aonde os homens determinam, e a sociedade burguesa determina que lugar de mulher é cuidar de filhos só, é cuidar de cozinha. O lugar da mulher é na luta coletiva pelos direitos sociais e nas lutas específicas de cada um, não é? Que depois se coletivizam, né? Por exemplo, dentro do movimento de mulher, nós temos vários movimentos específicos que não devem perder o sentido da coletividade, que é o movimento negro, que é o movimento LGBT, que é o movimento de mulheres, de outras mulheres que são de lutas específicas. Mas o que é importante é a luta pela igualdade dos direitos entre os gêneros. Eu acompanhei a fundação da Duerno como estudante e fui presidente da Duerno no final dos anos 90, 96 e 98, e fui a primeira mulher a ser presidente da Duerno, num contexto que a presença das mulheres no movimento sindical era, ao mesmo tempo que marcante, porque nas assembleias, era incipiente na condução. E a nossa diretoria teve a graça de ter uma composição de mulheres muito ativa, muito participantes, que o grande desafio nosso foi a convivência e a construção de bases de formação desse sindicato e de diálogo com a categoria. Uma das coisas marcantes dessa diretoria, do ponto de vista do nosso sindicato, foi a criação e a realização do nosso primeiro congresso de professores da UERN. E isso se deve muito à compreensão das mulheres de ampliar os espaços coletivos da nossa categoria e na nossa gestão. Aqui eu lembro as presenças marcantes, né, na nossa gestão das professoras, tanto da diretoria como do seu grupo de apoio, as professoras Fátima Araújo, Otília, Vera, Abreu, Adalzira, que hoje ainda continua muito marcante e muito presente na luta dos aposentados, Socorro Costa. Então, mulheres que deram um tom diferenciado à primeira gestão da Duerno com uma mulher na presidência. Uma experiência extremamente gratificante, porque a gente aprendeu a conviver, a dialogar e principalmente a construir coletivamente as nossas trajetórias, demarcando o nosso espaço como mulheres. E em particular, para mim, Ivonete Soares, o que foi gratificante foi a possibilidade de me reconhecer como mulher, que participa numa política construtiva e como negra, contribuindo para a afirmação e a consolidação do nosso sindicato e, consequentemente, da nossa universidade. Haja vista considerarmos a Duerno um grande esteio na concretização da nossa universidade como universidade pública, gratuita e de qualidade e socialmente referenciada. O grande desafio foi garantir a presença das mulheres na condução do sindicato, seja nas assembleias, seja no nosso congresso, seja nas atividades cotidianas. Por quê? Porque o afirmar o lugar da mulher é uma luta cotidiana. É uma luta, e principalmente no movimento sindical, nos movimentos coletivos, é uma luta em que a gente se afirma enquanto sujeito coletivo, mas com a particularidade de que precisamos ser reconhecidos
reconhecida como capazes de conduzir grupos humanos, conduzir as lutas. Então, esse foi um grande desafio, que foi vencido a partir da participação coletiva e da boa presença de mulheres na nossa diretoria. Sem falar de que os homens que compunham esse processo junto conosco, eles também tinham consciência de afirmação e consolidação do nosso lugar enquanto mulheres. Hoje, o grande desafio é continuar ampliando e continuar marcando o espaço, porque já tivemos outras trajetórias de mulheres presidentes com excelente condução e presença nas lutas. Por quê? Porque lugar de mulher é na construção dos ambientes coletivos, é na luta, é na busca de afirmação dos direitos coletivos e principalmente do seu lugar de fala como mulher, com condições de conduzir a vida, a luta, a construção de um mundo mais humano, justo, igualitário. Esse é o nosso papel. Eu entrei na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no final de 2004. E lembro que logo no ano seguinte nós tivemos uma greve da universidade, uma greve dos professores. Já nesse momento, nós participávamos ativamente desse movimento de greve. Entramos na greve desde o início e recebíamos inclusive várias críticas e até ameaças no sentido de dizer que professor que está em estágio probatório, professora que está no estágio probatório, não pode participar de movimento de greve. E nós resistimos dizendo, pode, isso não nos impede, é um direito nosso e vamos à luta. E assim começa a minha trajetória junto ao movimento sindical, junto ao movimento das professoras e professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Essa trajetória seguiu, eu fiz parte durante esse tempo também de vários comandos de greve, comitê de trabalho, grupo de trabalho, até parte do grupo do GT Nacional do Andes sobre os assuntos de aposentadoria e seguridade social, do qual ainda faço parte até hoje. Nessa trajetória, fui eleita em 2017 para assumir a direção da ADUERN. E aí, nesse momento, é um momento de profundo orgulho contar e fazer parte dessa história, não só na direção, mas em todos os espaços que eu pude participar desse sindicato. É um orgulho porque é um sindicato que tem a sua história enraizada na luta das trabalhadoras e trabalhadores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, assumir a direção do sindicato em 2017 foi extremamente desafiador. Nós estávamos, naquele momento, num contexto extremamente difícil, um contexto de atrasos salariais desde 2016, onde nós chegamos a ter até 3 salários atrasados. E isso colocava as professoras e professores numa condição degradante de trabalho e de vida. E nós enfrentamos nesse momento, com a decisão de uma greve, uma das maiores greves que os professores e professoras da UERN já fizeram. Então nós tivemos uma greve de quase 4 meses e ela foi uma das maiores greves não por conta do tempo, mas das ações que nós realizamos. Então nós tivemos no combate, no comando de uma greve, que foi uma greve que teve ocupação de prédio público, acampamento na governadoria, acampamento na Praça dos Três Poderes em Natal, um mês de mobilização em frente à Assembleia Legislativa, juntamente com as demais servidoras do Estado. E aí nós tivemos um momento que é muito marcante, de profundo enfrentamento, e eu lembro de várias mulheres, não eu que estava somente na direção do sindicato, mas de várias mulheres que estiveram nesse movimento. Nós temos um registro, inclusive, aí, das lutas e de como essas mulheres estiveram à frente desse movimento. Por quê? Nós tivemos que derrubar grades, nós tivemos que fugir do spray de pimenta, nós tivemos que fugir do cacetete da polícia, e sempre nos registros, pode procurar que vocês vão verificar, estavam as mulheres no cordão de frente desse embate. Então tenho muito orgulho de ter dirigido uma greve, e uma greve em que as mulheres tiveram um protagonismo profundo no seu enfrentamento. E a nossa gestão foi isso, seguiu nesse contexto
difícil, mas seguiu também agregando várias companheiras de luta que a gente sabe são valorosas e estão sempre aí conosco nessa batalha. Enfrentamos muitos desafios, além do desafio da conjuntura, foi esse desafio que eu citei, nós enfrentamos desafios de estar na direção do sindicato também, porque muitas vezes o que acontece? Historicamente, as mulheres no sindicato assumiam o cargo de secretaria, porque fazer atas e organizar os documentos é algo que já se coloca como naturalizado para as mulheres. Mas assumir a direção do sindicato é algo mais raro na história das mulheres no movimento sindical. É tanto que na ADUERN eu fui a terceira presidenta deste sindicato, que esse ano vai completar 40 anos. Então vocês pensem aí no enorme desafio que tem isso. Então, romper com essa barreira da subalternidade das mulheres dentro do movimento sindical é um passo extremamente importante, porque mostra a condição, a capacidade política de enfrentamento que as mulheres têm em qualquer espaço que elas participem, em qualquer espaço que elas tenham condições de estar ativamente participando. E os nossos desafios, eles acontecem todos os dias. Então, todos os espaços que nós temos hoje das mulheres são espaços de conquista, são espaços de luta, são espaços que põem a mulher como protagonista. Então, vamos sim continuar avançando na ocupação qualitativa desses espaços, avançando no nosso protagonismo de luta, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é na luta, na resistência, no enfrentamento, para que a gente possa cada dia mais avançar contra o machismo que impera na nossa sociedade. Comecei no movimento sindical em 2015, mas ingressei na UERN em 2006. Já desde o início eu conhecia a ADUERN, mas em razão de diversos fatores, filhos pequenos, morando em outra cidade, necessidade de complementação da formação acadêmica, eu acompanhava as atividades apenas à distância. Em 2015, quando mudei o regime de trabalho para dedicação exclusiva, veio então a necessidade de também contribuir com o movimento sindical. Só não sabia se havia espaço. Então ingressei no comando de mobilização da greve de 2015 e fiquei muito feliz e surpresa quando fui convidada para fazer parte da primeira gestão, 2015-2017, sobre a presidência do professor Lemuel como secretária adjunta. E em 2019 volto agora como presidente da ADUERN. Muito me honra estar hoje representando essa categoria docente, mas inúmeros são os desafios. Diante da atual conjuntura, que representa enorme retirada de direito e grande desvalorização da educação. Então é essa força feminina que, por um lado, aumenta os nossos desafios, porque precisamos conciliar a atividade sindical com as nossas jornadas diferenciadas dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, a criação dos nossos filhos, mas com a nossa força feminina. É verdade sim que nas nossas reuniões, entre uma pauta e outra, a gente fala sim dos nossos filhos. A gente desabafa sobre as nossas experiências amorosas, a gente se elogia, a gente troca figurinha, porque nós somos o que somos e queremos estar na sociedade como mulheres, porque lugar de mulher é onde ela quiser estar. É verdade que o lugar da mulher é na cozinha, mas é também na sala e na varanda. A gente quer estar no quarto, mas a gente também quer estar no palco e no palanque. O lugar da mulher é na base, porque nós somos as mulheres da UERN, as professoras dessa universidade, mas nós também podemos estar na diretoria e em todos os espaços que nos forem abertos. Nos poucos meses à frente da ADUERN, a gente tem bastante consciência de que esse espaço ainda é um espaço a ser conquistado. Muito devemos às mulheres que nos antecederam, que ocuparam diferentes funções em diferentes diretorias, em especial as mulheres que tiveram na presidência, desde a nossa primeira presidenta, a professora Ivonete, a nossa última presidenta. Mas nós precisamos avançar, não abrir mão, conquistar espaço. E por isso, nessa data, nós parabenizamos a todas as mulheres, as nossas alunas, as nossas técnicas, em especial as nossas professoras. Aquelas mulheres que lutam e constroem essa sociedade.
aquelas mulheres que estão no mercado de trabalho e que estão em suas casas. Porque o lugar da mulher é onde ela estiver. Porque nós não apenas geramos o futuro, mas queremos construir o presente.